Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai receber a jornalista Dayana Garbim. Daqui a pouco ela está entrando aqui e vamos falar sobre Mindfulness Corpo e Mindful Eating. Olá, doutor Marcelo. Oi Dayana, Tudo tudo bem, e bem? você? Tudo jóia, prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, é uma alegria. Obrigado por você ter aceito. Então, boa noite pessoal. A gente está começando esse nosso bate-papo sobre Mindfulness. Hoje a gente vai falar sobre Mindfulness, Corpo e Mindful Eating, recebendo a jornalista e mindfulneira, a Dayana Garbim. E Gostei a desse gente tem termo. feito essa... Gostou? Gostei. Esse eu não A gente conhecia. tem feito esse... Você não conhecia? Não, Bom, já mindfuleira começa a não. usar. Gostei mesmo. Então a gente tem feito esse bate-papo todas as quintas, às 19, trazendo pessoas da nossa equipe, do Mente Aberta, e também convidados especiais, pessoas de outros centros, né, mindfulneiros de outros centros, para a gente trocar ideias sobre os vários temas relacionados a mindfulness. Que Então, um legal. prazer. A Dayana é jornalista, como eu falei, tem uma história, né, muito legal, profissional, e nos últimos anos tem se dedicado também à prática e ao ensino de mindfulness. Tem um blog muito acessado, né, milhares de pessoas seguem, que é o Eu Vejo, depois ela vai comentar um pouco mais. E também lançou um livro que é um best-seller, né, que é Fazendo as Pazes com o Corpo. Então, E a vem o gente vai segundo conversar livro sobre já esses já, temas. hein? E está chegando, você já pode fazer a divulgação. Então, boa É. noite, Dayana. Queria que você primeiro se apresentasse, desse boa noite para o pessoal também. Tá joia. Bem, doutor Marcelo, mais uma vez agradecer o convite, é uma alegria. Você sabe o quanto eu admiro o trabalho que vocês fazem e desde que eu conheci, na verdade, eu conheci Mindfulness, é até legal conhecer para as pessoas, contar para as pessoas como foi. Eu nunca tinha ouvido falar de Mindfulness até participar do Congresso de Nutrição Comportamental das meninas da nutrição comportamental, que foi quando eu assisti a sua palestra da Velhinha Salvo. E foi a primeira vez que eu ouvi a Legal. palavra mindfulness, porque até aquele dia, meditação, mindfulness, atenção plena, mindfulness eu nunca tinha ouvido, nem atenção plena, mas meditação era uma palavra que eu nem passava pela minha cabeça, porque eu tinha certeza que eu nunca ia conseguir. Né? Eu me considerava uma pessoa extremamente ansiosa. Eu falava, imagina que fechar os olhos e respirar, ok, isso aí é para doido, não é para mim. Então, sempre pensei, nunca vou conseguir. Aí naquela palestra, vocês me mostraram que meditar, que atenção plena, que mindfulness era uma coisa muito diferente do que eu pensava. E aí eu falei, opa, mas eu. Aí vocês conduziram uma prática, e eu falei, gente, Uhum. mas eu consigo, é interessante isso. E assim que começou esse namoro, que já tem 4 anos, foi em 2016 que eu conheci vocês. Que legal. E desde então eu fiz o primeiro curso. Ainda em 2016 fiz o primeiro e aí não parei mais. Eu todo ano eu faço ou algum curso ou algum retiro de meditação. Já fiz 2 retiros de silêncio, que foram coisas maravilhosas na minha vida, assim. E aí não parei mais de ler livros sobre o assunto, de praticar. E assim, eu posso dizer de coração, doutor Marcelo, mudou a minha vida, assim, mudou a minha relação com a ansiedade, com o sofrimento, eu sempre falo, claro que eu não me tornei um ser iluminado, não encontrei iluminação, nada disso, que as Não é pessoas essa a ideia. pensam, não é essa a ideia, mas eu me tornei uma melhor conhecedora de mim mesma, né, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Então, é um encontro. Eu falo que praticar mindfulness é um encontro consigo mesmo. Bem legal. E naquele ano também, acho que foi naquele ano, né, que eu fui no seu programa. A Sim, que gente você fez, deu né, a uma entrevista. entrevista sobre Você sabe que mindfulness. até hoje o seu vídeo explicando o que é mindfulness é um dos mais vistos do meu canal. Ele tem Que mais de legal. 100 mil visualizações e é um dos mais vistos e mais Nossa, comentados. Interessante, né? E a muito gente legal. pensava que, né, que Eu é não, um assunto pois é, que talvez não atraísse tanto a atenção das pessoas, né? e é muito, muito Muito legal. inteligente. Mas enfim, eu comecei, Eu você não pediu para sabia que me você tinha visto. Desculpa, pode falar.
Não, imagina, tinha visto o quê? Não, não, não. Eu não sabia que o seu primeiro contato com Mindfulness tinha sido no Congresso de Nutrição Sim, Comportamental. foi lá, você, eu nunca vou esquecer, você e a Verinha no palco, eu pensava, imagina, esses dois doidos aí vão querer fazer esse monte de 400 pessoas aqui meditarem, não vai dar certo isso, eu pensei. E foi incrível, assim. E ali abriu uma possibilidade na minha vida que eu não conhecia. E aí, né, para as pessoas entenderem por que que eu estava num congresso de nutrição lá em 2016. Uhum, Porque eu sofri de transtorno alimentar por muitos anos, e comecei, criei o meu canal, o meu projeto que se chama Eu Vejo, para falar exatamente do sofrimento das pessoas com o uhum, corpo e com a comida. E quando eu descobri mindfulness e descobri, depois eu fui fazer um curso com a Verinha de Mindful Eating, e que eu entendi a forma automática e mecânica que eu me alimentava e o quanto isso tinha a ver com a minha relação doentia com a uhum. alimentação e com o meu corpo, ali eu entendi muita coisa. Eu sempre falo que a primeira vez que eu fiz a prática da uva passa, que é uma prática que eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem a oportunidade de fazer pelo menos uma vez na vida. Eu lembro que quando acabou a prática, eu abri os olhos e a Verinha perguntou: como é que vocês, né, se sentiram? E eu falei: Vera, eu acho que eu aprendi a comer hoje. Porque, para quem não sabe, né, do que a gente está falando, a prática da uva passa é uma prática de meditação que a gente pega uma única uva passa, né, um alimento tão pequenininho, e degusta ela de uma forma completamente diferente, né? Normalmente a gente pega um pote de uva passa e enfia na boca, né? E, E nem percebeu que e comeu. nem percebeu. Fica E aí procurando depois a uva, né? e você fica, aliás, no meu canal, se vocês quiserem fazer essa prática, tem várias práticas de mindful eating com a Verinha, com outros profissionais também. E quando eu percebi aquela única uva passa na minha boca e eu senti o cheiro, eu nunca tinha sentido o cheiro do uva passa. E eu lembro que eu mordi pela primeira vez e deu aquela explosão de sabor doce na minha boca. Falei, gente, não é possível que um alimento tão pequeno tenha tanto sabor. E eu nunca tenha sentido isso na minha vida. Então, foi mágico, assim, foi um... Essa é claro a... que não é que você vai fazer o mindful eating todos os dias, em todas as refeições, né? Mas essa possibilidade de perceber o que o alimento traz é fantástica, assim. Por isso que eu falo que ali é muito começou legal, uma né? mudança. Esse exercício da uva passa, né, que representa o mindful eating, né, o comer consciente, é muito interessante. Ele, às vezes, muda a vida das pessoas, como você falou, né? Porque a gente está muito acostumado a comer no piloto automático, né? Comer com outras distrações. E a Uhum, gente, na verdade, não está comendo realmente, né? A gente só está fazendo um ato mecânico. Então, uhum, perceber a comida, poder até desfrutar da comida que a gente gosta é muito interessante, né? Fora perceber fome, ansiedade, bem legal. é, E você falou, né, que talvez a questão do mindfulness tenha te atraído pela questão do distúrbio alimentar, né, do corpo. uhum, E às vezes as pessoas até ficam com dúvidas, né? Como é que é eu ficar mindful do meu corpo, né? Ter mais consciência do meu corpo, ao mesmo tempo que é algo que às vezes eu não me dou bem com ele, né? Como é que foi uhum. isso para você? Isso assim, foi um desafio ou qual desafio, quais desafios você encontrou ao começar a praticar mindfulness? Uhum. Foi muito difícil no começo, doutor Marcelo, foi porque assim, eu tinha uma completa desconexão com o meu corpo, rejeição mesmo, assim. Então, assim, por exemplo, eu tomava banho muito rápido, eu me vestia muito rápido, eu quase não passava creme no corpo, era uma evitação. Então, quando a prática de mindfulness me fez começar a sentar numa postura e ter que tomar consciência do meu corpo, eu aguentava 30 segundos. A primeira vez, depois que eu fiz o primeiro curso, que eu fui tentar meditar em casa, eu lembro que eu consegui 30 segundos. E eu falei, isso aqui não vai dar para mim. Aí eu falei, não, mas, né, vamos insistir. E aí foi devagarinho. Aí um dia eu consegui 1 minuto, um dia eu consegui 5 minutos e foi devagarinho melhorando. Mas sempre ao longo de todos os cursos e de todo o meu processo, o mais difícil é a prática que vocês chamam de body scan, que é o escaneamento corporal,
que é uma prática que a gente faz normalmente deitado, e você vai levando a atenção para cada parte do corpo. Essa foi a última prática que eu consegui de fato fazer, porque era muito difícil para mim. Eu não conseguia, eu tinha que parar no meio, porque ela é uma prática que você começa, né? Presta atenção no pé direito, na canela direita, e você vai partezinha por partezinha do corpo. E aquilo me dava um faniquito, me dava, sabe, assim, uma inquietude, uma necessidade de trocar de posição. Então, só que ao mesmo tempo, eu aprendi com vocês que esse incômodo revelava todo o incômodo que eu vivi a vida inteira com o meu corpo. Então, era esse incômodo que eu precisava entrar em contato, que eu precisava trabalhar, que eu precisava entender por que tanto incômodo. Então, é muito interessante que todas as grandes dificuldades que a gente vai encontrar na prática de mindfulness é o retrato perfeito das dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. E muitas vezes a gente não percebe. Isso é muito interessante, né? A gente diz que a prática, né, e o body scan, o escaneamento corporal simboliza bem isso, é uma plataforma de autoobservação, né? E o que Exato. vai aparecendo ali representa, como você falou, né, o nosso dia a dia. Então é como se a Uhum. gente treinasse no microcosmos do corpo para poder levar depois para o nosso dia a dia, né? Isso é bem interessante. É, E é muito comum, né, que você trouxe essa relação difícil com a comida e com o corpo, né? As duas coisas estão bem bem relacionadas. relacionadas. Você E sabe, esse doutor Demarzo, desconforto, né? É, que eu pode lembro falar. também quando eu comecei a fazer as práticas corporais com o Susumo. Susumo também é um professor lá do Mente Aberta, que são práticas que você faz movimentos muito lentos com o corpo, também para você começar a tomar consciência do seu corpo. E eu não suportava aquilo, de março, era uma agonia para mim ter que levantar o braço numa velocidade muito lenta. E aquilo foi me mostrando, e o Susumo foi me mostrando como era a minha impaciência diante da vida, a minha dificuldade de lidar com a frustração, com as coisas que eu não aguento esperar, né? A urgência de resultados, a urgência de tudo, que refletia na urgência em comer. Então, ver como um movimento corporal de um exercício me ensinou tanta coisa. Isso é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas que estão vendo de fora não veem muito sentido, né? Então, por que que eu estou lá movimentando o meu corpo com atenção plena, ou prestando atenção nas sensações, né? Então é um pouco contraintuitivo. Então esse relato seu é muito legal, né? Porque realmente o corpo, e em especial a nossa relação com o corpo, vai refletir as nossas relações, né? Com as outras pessoas, com a comida, né? As coisas que acontecem no dia a dia. Então é um campo de aprendizagem muito legal. Eu sou apaixonada, assim, eu acho fantástico o mundo de possibilidades, assim, e acho mais fantástico também que quando a gente começa a estudar sobre mindfulness, a gente vê que cada vez mais vocês, os especialistas, o Kabat-Zinn, o criador, enfim, os programas falam que a gente tem que começar a prática sem querer atingir um objetivo, sem querer chegar a algum lugar. Isso me incomodava muito no começo, porque eu dizia, ué, se não é para eu chegar em algum lugar, eu vou fazer para quê? E hoje eu entendo tanto isso, porque o objetivo é, vamos ver o que acontece aqui comigo, com o meu corpo, a hora que eu paro e começo a prestar atenção em mim. Começo a prestar atenção no meu corpo, na minha respiração, aí você percebe o seu batimento cardíaco, você percebe sons do seu corpo que você não ouvia, e aí quando você vê, já aconteceu um monte de coisa. Mas se você começa pensando, não, eu preciso encontrar a iluminação, eu preciso encontrar a paz mundial, aí não vai dar certo. Preciso deixar a mente em branco, preciso relaxar, né? São Aliás, desafios Marzo, muito eu comuns, acho né? que isso é uma coisa bem legal para você explicar para as pessoas, assim, estou vendo que tem bastante gente aqui conosco, porque a primeira coisa que a gente pensa é, mindfulness e meditação é deixar a mente em branco, e não é isso, definitivamente, né? Isso é um desafio muito grande, né? Porque a gente tem essas ideias pré-concebidas, né? Então, primeiro até a posição do corpo, né? Tem que ficar numa posição especial, tem que atingir um certo estado de consciência. E essa ideia da mente em branco acaba atrapalhando muita gente, né? Porque a nossa mente não vai Uhum. ficar em branco, né? A nossa mente produz pensamentos.
em Uhum. especial para quem está começando, né, na prática, como você falou, né, vem as expectativas, né, querer que aconteça algo que, na verdade, são pensamentos que estão nos tirando ali da consciência daquele momento do corpo. Então acaba sendo realmente uma barreira, né, e na verdade a prática o que vai fazer é deixar a mente menos à deriva, né, a gente vai poder estar mais conectado com o corpo ou com aquilo que a gente está fazendo nesse momento, conversando agora, né, a gente está num estado mindful, né, conectado e observando, e está tendo pensamentos, né, então não tem a ver com a questão de não ter pensamentos. E a outra ideia também muito que a gente traz é a questão de relaxar, né, acaba sendo uma barreira também, porque a gente ouve, né, até a própria propaganda que a gente faz induz esse conceito, esse pré-conceito, que é mindfulness e estresse, né? Mindfulness para manejo do estresse. E automaticamente a gente pensa, vou relaxar. Só que o Uhum. mecanismo é outro, como você estava contando, né? Na verdade, o que a gente vai aprender é entrar em contato com o conforto e com o desconforto, né? Isso é Uhum. bastante contraintuitivo. Muito É, eu legal lembro, essa experiência que você trouxe. eu lembro que vocês sempre diziam no curso, né? Nem sempre a prática vai te trazer calma e relaxamento. Às vezes pode ser que traga, mas às Uhum, vezes não. Às vezes ela vai te colocar em contato exatamente com alguma dor muito grande que está ali. E o bacana é permitir-se se aproximar da dor, né? Que é aquela coisa que o Christopher Germer, que é um especialista de mindfulness e de self-compassion, aham. né? De autocompaixão, que eu gosto muito. E eu tive, não sei se cheguei a te contar, doutor Marcelo, eu fiz um curso com o Christopher Germer e a Christian Neff ano passado nos Estados Unidos. Muito E legal. Não, você me fantástico contou. de autocompaixão. Fiz tipo um retiro assim, mas de um final de semana e um intensivo, na verdade. E ele fala, a gente precisa mudar a nossa relação com a dor e o prazer. É a coisa que ele mais fala e é a coisa que todo ser humano mais quer evitar. A gente só quer o prazer, a gente só quer a coisa Exatamente. boa, a gente não quer dor, incômodo, sofrimento de jeito nenhum. E é impossível passar por essa vida sem entrar em contato com isso, né? Com certeza. Se a gente fugir disso, né, ele fica correndo atrás da gente, né? Que é aquela ideia de abraçar, né, o monstro e ele perde tamanho, né? Porque a gente consegue lidar de outra perspectiva. Isso é muito interessante, né? E você falou, né, do self-compassion, da compaixão, tem muito a ver com a relação com o corpo, né? Como é que você vê isso? Porque mindfulness também tem essa atitude compassiva, né? Existem outras técnicas também de Uhum. compaixão. Como é que você integra isso na sua prática pessoal? Eu acho que é fundamental, assim, as práticas que eu mais me emocionava sempre foram as de autocompaixão, porque tem algumas práticas que vocês ensinam a gente a botar a mão assim na altura do coração, né? E se dizer frases de carinho. Então eu lembro que no primeiro curso, que acho que se não me engano foi a Verinha que conduziu uma prática de autocompaixão no último dia, e as frases que tinha que dizer era eu me aceito, eu me amo, eu me cuido. E eu comecei a chorar igual uma criança, porque eu não conseguia dizer eu me amo, eu me aceito, eu me cuido. Não, naquela época eu ainda tinha uma relação muito difícil. Era mais fácil dizer eu me rejeito, eu me odeio, do que eu me aceito, eu me cuido. E aí depois ela disse assim, ainda durante a prática, se não for possível para você dizer essas palavras, diga que eu possa me aceitar, que eu possa me amar. Aí que eu chorei mais ainda. Porque eu falei, é isso, que eu possa aprender a me amar, que eu possa aprender a me cuidar, né? Que eu possa aprender a gostar de mim. E ali foi um caminho muito bonito que eu comecei a trilhar. E eu sempre dizia essas frases, até que chegou o dia que eu consegui falar com muita alegria. Eu me amo, eu me cuido, eu me aceito. Então eu acho que as práticas de autocompaixão são muito importantes para todo mundo que tem uma relação muito difícil, não só com o corpo físico, com a imagem corporal e com a comida, mas muitas pessoas que sofrem, inclusive, de depressão, de ansiedade, de dificuldade de aceitação por vários aspectos. Né? A pessoa que se sente incapaz profissionalmente, que se sente inadequada, insegura nos relacionamentos. Porque quando a gente fala de autoaceitação, a gente pensa que é sempre só da imagem, que é só do corpo.
E, nossa, eu aprendi tanto esses anos todos que tem pessoas extremamente bem-sucedidas que se sentem extremamente fracassadas. E a autocompaixão precisa entrar para que ela possa perceber tudo que já conquistou. Então, eu acho que todas as pessoas, ao praticarem mindfulness com essa intenção também de se tratar com mais carinho, com mais respeito, só tem a ganhar. Porque, em geral, nós somos muito críticos com nós mesmos, excessivamente, né? Claro que a crítica é É excelente, né, isso que eu doutor ia dizer. Marcelo? A gente, óbvio que a gente quer crescer na vida, que a gente quer evoluir, que a gente quer conquistar salários melhores, cargos melhores, uma vida melhor. A gente não está falando aqui de abandonar sonhos e se resignar, né? Que é uma grande ilusão. As pessoas ouvem autocompaixão e autoaceitação e pensam, ih, esse aí vai ser um derrotado na vida, não é? É E é verdade. Tem exatamente o muita também contrário. ideias pré-concebidas, né, sobre o tema que acabam afastando as pessoas, né? O que você Uhum, trouxe é muito importante, né? A gente meio que acha óbvio se gostar, né? Muitas vezes, como que eu não vou para que eu vou praticar autocompaixão, né? Parece uma coisa meio até nonsense, mas é muito uhum, mais comum que a gente se critique, né? Como você falou, é muito comum a culpa, o excesso de uhum, autocrítica, né? E isso gera a ruminação, gera as barreiras com o corpo. Então, é, realmente, a gente parece banal, mas ter, né, um treinamento para se cuidar, né, para poder ser uhum, mais gentil consigo mesmo, né, conosco mesmos, é uma coisa que não é tão óbvia assim. Tem uma pesquisa é, bem interessante de uma colega nossa, lá da USP, que ela trabalhou com transtornos alimentares muito graves, né, pessoas internadas por anorexia, bulimia, e o mais difícil para essas pessoas era a autocompaixão. Foi a última uhum. fase do treinamento, né? Porque tinha muito a ver a questão da culpa, da crítica com o corpo, a relação. Isso afetava a relação no dia a dia e com a comida. Inclusive, Então, realmente é. a questão da dificuldade de autoaceitação e de perceber assim o jeito que a gente se trata é o tema central do meu próximo livro, que vai se chamar A Vida Não é Perfeita. É, ou melhor, Legal. Conta um vida pouquinho pra perfeita não gente. existe. Eu percebi nesse caminho todo que a gente tem muita dificuldade de olhar para a gente por essa crítica muito forte, essa autopunição, esse sentimento de culpa. E quando a gente começa a pensar em autocompaixão e autoaceitação, imediatamente a gente pensa como eu falei. Não, então eu vou, tá tudo bem, eu vou abandonar, eu não vou mais estudar, eu não vou mais me esforçar e deixa a vida me levar. E eu aprendi que é exatamente o contrário. Quanto mais você puder se tratar com autocompaixão e com respeito, mais você vai desenvolver coragem e responsabilidade para perceber os seus erros e ser uma pessoa melhor e chegar onde você quer. Então, assim, eu falo muito no livro de culpa e de responsabilidade. E depois eu elenco alguns aspectos que eu também fui percebendo. Eu uso muito os depoimentos das pessoas que me escrevem, desde o primeiro livro e desde 2016. Então, eu separei o livro Legal. em capítulos assim: vergonha, inveja, culpa, ressentimento, sensação de fracasso e inadequação. E o último capítulo é o que eu faço com tudo isso. Então é exatamente assim, olhar para o nosso lado sombrio também, porque todos nós temos, né? A pessoa que está ouvindo a gente agora, que me disser eu nunca senti inveja na vida, não é verdade. Eu nunca senti vergonha, eu não tenho ressentimentos por muitas coisas. Nós somos povoados por todos esses sentimentos, sim, os bons e os Sim, ruins. E a hora que a gente começa a prestar atenção em nós mesmos, por exemplo, por meio do mindfulness, você consegue entrar em contato com esses sentimentos e perceber que eles não te definem. Eles estão aí e o que eu posso aprender com eles? Então, o livro é nesse com sentido, certeza. assim, de entrar em contato com Isso isso. é puro mindfulness e pura compaixão, né? Eu falo muito de Muito mindfulness e legal. compaixão no livro. Eu acho que você vai gostar. Eu vou te mandar um, doutor Marcelo. Eu quero o meu. E é muito legal o que você falou, né? Porque a gente às vezes lê, uma palavra que a gente usa muito em mindfulness é aceitação, além de compaixão. E para quem está de fora, né, lê muito como resignação, como passividade.
E é exatamente o contrário, né? É uma aceitação ativa de olhar para as sombras, como você falou, né? Sem ter que se massacrar. E aí tem um Uhum. espaço de aprendizagem, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Acho que é o principal efeito de mindfulness e compaixão, mas não fica tão óbvio, né, para quem está de fora, porque muitas vezes se confunde com passividade, com resignação. É, Muito legal que você vai tratar isso nesse livro. e sabe o que eu acho também, doutor Marcelo? Muitas vezes as pessoas não percebem o tanto que elas se tratam mal e o tanto que se punem e se culpam. Porque, como o senhor falou, parece, imagina, mas como assim me tratar com autocompaixão, me aceitar? Eu quero é batalhar, conquistar coisas, ganhar dinheiro. E aí a pessoa vive num modo odioso. Eu costumo chamar isso de modo odioso de viver. Ela acha que odiando a si mesma e se maltratando, ela vai conquistar os objetivos que ela quer, por meio de autocobrança, autopunição, autocrítica severa. E esses sentimentos podem ser tão devastadores para a autoestima, para a autoconfiança da pessoa. Então, eu acho fundamental a gente conseguir, a gente poder olhar para isso com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de respeito, porque isso também é um reflexo da sociedade que a gente vive, da nossa realidade, né, dessas gerações, em que o sucesso é sempre baseado nas conquistas materiais, no dinheiro e muitas vezes no status, né, enquanto seguidores têm nas redes sociais. E aí a Uhum. felicidade e o sucesso são indicados só por isso, né? Se isso funcionasse, a Fica gente muito não no mundo teria externo, né? muito. E se isso funcionasse, a gente não teria tantos artistas, gente rica e gente famosa sofrendo com depressão grave, com problema de droga, com problema de álcool, com uma tremenda infelicidade. Só que a gente não para pensar nisso muitas vezes, né? Cadê então a Com receita certeza. da felicidade, né? É por aí, né? Parar com essa atitude raivosa que você falou, né? Na Espanha É, eles falam eu de falei automassacre, né? A gente tende a se automassacre. automassacrar muito, né, no dia. E aí perde ferramentas, né? Perde energia para lidar com os próprios problemas, com as próprias sombras, né? Você falou uma Exato. coisa que eu achei bem, que me chama muita atenção, eu queria que você explorasse um pouquinho, que é como a gente, né, via o lado bom das redes sociais, das mídias, né, ou dos livros, como que a gente atinge pessoas que a gente nem imagina, né? E você falou que recebe muitos depoimentos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Uhum, recebo muito. O que que É, chega desde, para você? desde que eu lancei o canal em 2016, os primeiros livros, e principalmente depois do primeiro livro, as pessoas me mandam e-mails gigantes, assim. Eu imprimo vários deles para guardar, chega a dar 3, 4 páginas, da história do sofrimento que nunca tinha sido revelado. Então eu percebo que as pessoas se sentem muito sozinhas e muito isoladas no sofrimento. A gente parece viver numa sociedade tão conectada que todo mundo tem milhões de amigos, e a verdade é que a maioria das pessoas não tem nenhum amigo que ela se sinta confortável para contar um sofrimento gigantesco, por exemplo, como um distúrbio alimentar. Então, muitas pessoas me relatam uma história de vida de 10, 20 anos de sofrimento que nunca contaram para ninguém. Muitos e-mails começam, Dayana, Nem você para é os a profissionais de primeira, saúde. nem para os profissionais de saúde. Você é a primeira pessoa que eu tenho coragem de contar o ódio que eu sinto do meu corpo e o medo que eu tenho da comida. As pessoas me relatam, eu faço terapia há 5 anos e eu nunca falei do ódio ao meu corpo para minha terapeuta, porque eu tenho vergonha dela me achar fútil. Então, o lado fantástico da rede social é que, como eu abri uma vulnerabilidade, eu mostrei uma dor, e a pessoa sabe que eu não vou julgar ela, porque eu tenho a dor dela. Ela se sente confortável para me contar. E assim a gente faz uma conexão muito bonita, porque a pessoa se sente confortável para finalmente tirar aquilo de dentro dela, desabafar, abrir o coração. E a gente sabe que a fala, ela é muito poderosa, né? Tanto que todas as terapias são assim, você senta diante de um profissional Uhum. e você fala o que você está sentindo, né? Por isso que eu uso muitos depoimentos nesse segundo livro, muitos mesmo, de todos os aspectos, né? Às vezes, enquanto eu estava escrevendo o livro, eu até pedia nas redes sociais para as pessoas: me mandem como vocês sentem com relação a isso. E como elas confiam em mim, que eu nunca vou revelar
Tanto que eu troco todos os nomes, ou eu coloco só o primeiro inicial do nome e a idade, né? A pessoa não vai se sentir exposta, mas ela se sente aliviada de poder contar para alguém o que Com ela está certeza. sentindo. E eu sei que Poder compartilhar, né? nos grupos de mindfulness, nos cursos, tem esse momento, né? Que a gente chama de É isso que eu ia falar, partilha, tem né? muito a ver com os cursos de mindfulness, né? Que a gente dá muita ênfase nessa relação horizontal que você falou, né? A gente vive as mesmas dores, então poder ter um espaço seguro para compartilhar, isso acontece muito nos cursos, né? Nos grupos de mindfulness. E muitas vezes, como você falou, coisas que a gente não fala, né? A gente pode se sentir à vontade para expor num ambiente seguro. E só de falar, de compartilhar, já é um alívio, né? Ou de saber que não acontece só comigo, né? O que a gente chama de humanidade compartilhada. Muitas É. pessoas, né, têm essas mesmas dores. Isso é muito legal. Eu acho ter aprendido que existia a humanidade compartilhada, que também foi uma coisa que eu não conhecia antes de estudar mindfulness, fez uma diferença enorme, porque no momento que você se conecta com a dor dos outros e você entende, por exemplo, agora, nesse contexto de pandemia, muitas pessoas estão tendo um sofrimento enorme com o isolamento, né, com a dificuldade. Quando você para pensar que você não está sozinho nessa dor, que nesse exato momento milhões de pessoas no mundo todo estão passando pela mesma situação que a gente, de alguma forma parece que essa dor fica um pouquinho menor. E isso também foi uma coisa Com belíssima certeza. que eu aprendi praticando mindfulness. A gente não personaliza muito, né? Porque uma parte daquele automassacre, né? Daquela atenção raivosa, vem da gente achar que é só com a gente, né? Eu Do errei, a isolamento. culpa é minha, do isolamento. Isso acaba, né, intensificando esse automassacre. Isso que você falou é muito interessante. Eu também no meu blog uso muitos depoimentos, né, para criar temas, para ver o que as pessoas querem saber, né? E é muito legal como a gente atinge pessoas que a gente nem imagina, né? Pelo simples fato de divulgar, de se expor, de colocar É, informação, né? Isso é fantástico, que é uma é, coisa que a ciência às vezes fica limitada, né? Ela não tem essa conversa com as dores é. das pessoas, né? E é interessante, não sei se acontece com o senhor também, eu recebo mensagens de pessoas assim, médicas com pós-doutorado, que falam 3, 4 idiomas, e pessoas que me mandaram mensagem de áudio no Facebook, na época do Facebook, porque não sabiam escrever. Então pediram para alguém fazer uma conta, foi uma mensagem que me emocionou muito. Uma mulher pediu, usou a conta de alguém que tinha, e naquela época que tinha áudio, mandou uma mensagem de áudio, porque ela me disse, eu estou mandando essa, porque ela era semi-analfabeta, não saberia escrever um e-mail, não tinha e-mail para mandar, tudo isso. Aí você vê como é, a dor humana é universal, né? Com E relatos certeza. parecidíssimos, relatos de sofrimento com o corpo, com a comida. Então, assim, você vê que não importa a classe social, não importa a idade, não importa nada. O ser humano vai sofrer igual não, cada um da Com sua maneira, mas certeza. com Dentro do dores seu parecidas contexto. dentro do seu contexto. E isso é fantástico, assim. Isso é bem legal, né? Esse trabalho que você faz é fantástico, né? De poder traduzir o que a gente estuda, né, na universidade para a linguagem, né? Para as dores das pessoas. Porque muitas vezes fica Obrigada. preso lá dentro, né? E Fico aí vi o feliz. blog, né? Vi o livro, o meu blog também, os livros que a gente produz. Isso é fundamental, senão fica só reservado para um número muito pequeno de pessoas esse tipo de conhecimento, né? E muitas vezes também o cientista não tem a linguagem, né? Como tem o Vocês estudam jornalista muito, ou, ficam né, quem muito está fazendo. inteligentes, aí a gente não entende o que vocês escrevem. Mas às Era vezes é bom. difícil a gente ver tantos termos, É, né, científicos e técnicos. Então eu sempre tento fazer isso, assim, os meus livros são numa linguagem, eu tento fazer como se fosse uma conversa com a pessoa, assim, sabe? Para que a gente possa conversar, né, sem barreira sobre isso enfim, eu fico muito feliz que vocês profissionais de saúde gostem, admirem o meu trabalho, isso me enche de alegria. com certeza. E você é mindfulneira também, né? É. Eu gosto, eu Deixa eu. A pratico gente está indo. mesmo, viu? Pode falar. Eu gosto muito, eu tenho feito. Sabe que agora eu tô grávida, né, doutor Marcelo?
E tô meditando assim, tô tentando meditar bastante na gravidez, porque é muito curioso assim, mas são 9 meses de espera, né? 9 meses de ansiedade a cada exame para saber se está tudo bem e cada coisinha nova, primeira gravidez, então tudo é novidade. Então eu percebi o quanto ter essa ferramenta, que é poder sentar, fechar os olhos, respirar e conseguir entrar em contato com o meu corpo, está me ajudando nesse momento. Então É eu muito fico muito legal, feliz. né, essa aplicação na gestação, né? Porque ela ajuda tanto a mãe, né, quanto a própria criança que já está lá, né? Ela está lá já interagindo com Já você. vai nascer meditando já. Então, já vai nascer na posição. Ai, ai. E, né, ajuda você a lidar com o estresse, ajuda no momento do parto. E hoje em dia a Uhum. gente estuda muito a epigenética, né? Como que a nossa genética é influenciada pelo ambiente. E o nosso primeiro ambiente é a barriga da mãe, né? Então É é durante mesmo. a gestação. Então a maneira como você lida com o estresse acaba influenciando a própria maneira como a criança depois vai lidar com o estresse, né? Ela vai levar isso para a Uhum. vida inteira. Então, essa Que mensagem é muito legal, né? Da legal. gente levar isso para a Puxa, gestação. Com certeza você vai se beneficiar, o momento do parto tende a ser melhor e vai beneficiar a criança também na infância e na fase adulta. Muito que legal. joia, não sabia disso. Que maravilha. Agora eu vou praticar mais ainda. Infelizmente, a gente está indo para o finalzinho, a gente tem um momentinho agora para as perguntas. Deixa eu ver que o pessoal do marketing me manda as perguntas aqui, eu tenho que colar aqui no computador. Uma pergunta que apareceu é qual a idade para a gente abordar as crianças? Você tem trabalhado com criança também? Não, sabe que eu nunca fiz nada com criança ainda. Eu li algumas coisas já que, se não me engano, no Reino Unido, eles já dão aula de mindfulness nas escolas públicas, é isso mesmo? É verdade, né? Eles estão implementando no primeiro projeto, né, de pesquisa para 11 mil crianças, entre crianças e Nossa. adolescentes. E a partir de que idade já pode? Então a gente tem protocolos para algumas faixas etárias. A gente em geral fala mais de adulto, né, que vale para qualquer idade, né, inclusive para os maiores de 60 a mais, eu nem falo idoso, mas porque eu estou chegando lá. Mas 60 a mais. E tem os protocolos para crianças, né, que em geral vão dos 7 aos 11 anos. Mas depende muito da maturidade da criança, né, quem perguntou. Porque se a criança, hoje em dia as crianças, elas estão muito estimuladas, né, então elas criam uma certa maturidade desde idades menores que 7. Então se a criança conseguir fazer os exercícios, até antes dos 7 dá. Mas os protocolos, em geral, começam dos 7 aos 11 para crianças, e depois Uhum. dos 11 aos 18 para adolescentes, né? Então, sim, vale a Sim. pena abordar as crianças, né? Como a gente está falando, vale a pena desde a barriga a gente já praticar, né? A gestante praticar, a mãe, a futura mãe praticar, porque já vai influenciar as crianças. Uhum. Ah, eu vi Legal. uma Você queria perguntar pergunta alguma coisa? aqui. Não, eu vi uma pergunta da Mônica. Ela está perguntando se eu pratico diariamente. Eu tento praticar diariamente, Mônica. Às vezes eu não consigo. Às vezes não vou mentir para você, assim. Se eu disser, nossa, faz 4 anos que eu pratico todos os dias. Não. Mas eu tento ter. O que eu faço, se eu não conseguir ter do que a gente chama de prática formal, que é de fato sentar lá na minha almofadinha, eu tenho um banquinho de meditação, né? Que é sentar mesmo no banquinho e olhar o tempo e fazer uma prática formal. É o que eu tento fazer o máximo possível. Se eu não consigo, uma coisa que eu sempre faço todos os dias é ao longo do dia, em algum momento, fechar os olhos e fazer algumas respirações profundas, assim. Se eu percebo que eu não fiz ao longo do dia, eu faço antes de dormir, quando eu deito na cama. Então, assim, eu faço. Quando eu não posso fazer uma prática formal, eu faço o que a gente chama de pequenas práticas informais, tá certo? É assim que Tá fala? certo. Pequenas É, pausas. pequenas pausas, para um pouquinho, coisa de alguns minutinhos ou até menos de um minuto, muitas vezes. Só de você sentar, eu gosto de fazer isso antes da refeição, sabe? Quando eu sento na mesa para comer,
eu dou uma ou duas respirações profundas, assim, ou às vezes no meio da refeição, sabe? Porque às vezes a gente não percebe quando a gente comeu o suficiente. Então, quando eu estou na metade do prato, às vezes eu largo o talher, eu lembro da Verinha. E aí eu largo o talher, Deixa o talher um pouquinho. eu respiro fundo, às vezes nem fecho os olhos, às vezes só de. E isso já te conecta com a sua fome, com a sua saciedade. Você já vê que já daria para Com parar de comer certeza. ali. Então, essas pequenas práticas informais eu acho que também são muito importantes. Isso é uma dica bem legal, né? Algo muito viável da gente fazer, né? Muitas vezes também as pessoas veem informações do tipo, ah, para você fazer mindfulness tem que praticar 45 minutos, né? Tem essa informação que vem dos protocolos, né? Que não é mentira, mas não quer dizer que você tem que começar com 45, né? E muitas pessoas nem chegam nos 45, mas já tem os benefícios, né? É muito Uhum. parecido com a atividade física. Ah, tem que fazer 150 minutos por semana. Aí as pessoas, ah, não tenho 150, não vou fazer. Então, a ideia de começar com pouco, né, com pequenas pausas, é muito interessante, porque é algo que é viável para as pessoas, né? E mesmo nos Uhum. dias que falham, e é normal, né, que falhe um dia ou outro, mesmo para quem já é mindfulneiro de longo tempo, né, a gente fazer essas pequenas pausas são muito importantes. E nesses Uhum. momentos, né, das atividades do dia, e a refeição é uma delas, né, como você trouxe. Então, isso é uma dica muito legal. A gente pode começar com essas pequenas pausas, né? Deve começar com essas pequenas pausas. Isso Uhum. facilita, né, a gente entrar, né, dar os primeiros passos. Depois, quem quiser aumentar, vai Uhum. aumentando naturalmente. É. Doutor, Tem outra tem outra pergunta aqui. pergunta, tem uma bem interessante aqui também. A Doula está perguntando se asmático pode meditar, porque ela está dizendo que não consegue respirar profundo. Pode sim, né? A gente, com mindfulness, a gente dá uma ênfase muito grande que não tem que mudar a respiração, né? Eu não sei se é essa que é a preocupação. Então a gente vai usar a respiração como um ponto de apoio da atenção, né? Para a mente ficar menos à deriva, para a gente se conectar mais com o corpo, ter mais consciência corporal e consciência de nós mesmos. Então não importa como eu respiro, a maneira que eu respiro, porque a gente vai usar simplesmente a respiração como um ponto de apoio. E funciona muito para asmático, para pessoas, né, que têm algum grau de alergia em geral, porque o componente alérgico, né, que tem também está relacionado à asma, ele está muito relacionado com o estresse. Então, o estresse aumentado piora, né, essa relação do nosso sistema imune e aumenta, né, o estado alérgico. E isso acaba piorando a situação clínica. Então, tem uma pesquisa bem interessante, né? Na verdade, nem é uma pesquisa, mas uma experiência que a gente teve clínica, que mães de crianças alérgicas, atópicas, quando praticam mindfulness, as crianças melhoram. É Porque mesmo? um pouco da maneira como a mãe lida com o estresse, ou o pai, né, acaba interferindo Uma no criança. estresse da criança. Então, com certeza, né, quem tem asma pode praticar, logicamente, qualquer pessoa, né, que tem alguma condição clínica, um paciente, é sempre legal estar apoiado pelo seu terapeuta, pelo seu médico, mas com certeza vai ajudar bastante. Que legal. Temos mais perguntas? Dicas de livros e aplicativos, Dayana, para meditar. Hum. Livros, leiam todos o Dr. Marcelo Demarzo, tem vários livros. Ai, tem tantos bons O assim. pessoal vai desconfiar dessa dica. Não, eu gosto muito dos seus, gosto muito do John Kabat-Zinn, já li vários do Kabat-Zinn. É, puxa, agora eu não vou me lembrar os nomes assim, mas é que o Kabat-Zinn tem vários, né? No meu Instagram eu tenho alguns livros. Tem um livro bem interessante assim para quem é desconfiado de meditação, que chama 10% Mais Feliz, de um jornalista americano. Não Esse livro é sei se bem você legal. conhece esse livro. Eu acho assim, para quem Conheço. nunca leu nada de meditação, é bem porque também uma pessoa que teve, enfim, ele conta a história da vida dele, ele teve vários problemas, achou que nunca a meditação ia Ele ajudar. teve uma pane ao É vivo, Dan né? Harris, não Ele é? estava Ele ao vivo, travou ao o vivo. Dan Harris, Isso, e acho um livro bem legal para quem quer começar assim. Enfim, tem alguns que eu já postei no meu Instagram também, mas procurem todos os. Fala o nome dos seus livros aí, doutor Marcelo. Eu já li três. Tem mais que três?
No Brasil agora a gente tem 4, né? Tem o Manual Prático de Mindfulness, o Mindfulness e Ciência e a Ciência da Compaixão. Os 3 estão pela Palas, Atena. E a gente lançou agora pela editora do Senac, que faz o link entre Mindfulness e educação. A gente lançou há pouco tempo, depois vocês podem Ah, alguém procurar. escreveu O aqui, ó, pessoal está os do falando, Mark Williams também são muito bons. são Dani muito Penman bons, eu né? Tem um nunca li livro. ainda. É. É ele e ela, é, eles escreveram em dupla, ele, na verdade, né? Que é um Ah, é? jornalista, que é o Ah, livro que está traduzido como Atenção Plena. uhum. Então, legal. Infelizmente, a gente vai ter que ir encerrando. Estamos chegando no nosso horário. Foi um prazer convidar para aqui bater um papo com a Dayana. Acho que a gente pode marcar outras vezes que tem mais papo para a gente Ah, desenvolver, né, pode sim, Dayana? falar é comigo mesmo. Doutor Marcelo, quero agradecer muito a oportunidade. É um tema que eu sou apaixonada, que eu gosto muito. Eu sou apaixonada por coisas assim que eu vejo que realmente fazem um bem para gente. E eu sempre falo, é de graça. Para praticar mindfulness, para praticar meditação, você só precisa do seu corpo e da sua respiração e da intenção de cuidar de você com carinho. E tudo isso a gente tem de graça, As com nós ferramentas já todos os estão com a dias. gente, é verdade. Então todo Isso é mundo muito fala, legal. qual é o melhor programa de autoajuda? É o que inventaram há não sei quantos mil anos que se chama meditação, né? É Parar, verdade. respirar, e isso está à nossa E disposição agora na sempre. pandemia as pessoas têm redescoberto, né? Têm procurado bastante, que é bem legal, porque é uma ferramenta que é acessível a todos nós, né? Você quer falar do Exatamente. seu canal, dar o Ah, endereço, o eu nome, quero sim. mais o que você quiser divulgar? Para me acompanhar aqui no Instagram é @garbindaiana, vocês podem ver aqui em cima. O meu canal no YouTube se chama Eu Vejo, é só você digitar lá na busca do YouTube Eu Vejo, e tem o meu site também, o blog, que é www.euvejo.uvuc. Se vocês entrarem aqui no meu Instagram, lá na minha bio tem todos os links, tudo direitinho. O meu primeiro livro se chama Fazendo as Pazes com o Corpo, e agora nos próximos meses a gente está finalizando o segundo livro, finalizando revisão, diagramação, tudo isso. Então eu acho que talvez agosto, setembro tenha o lançamento do segundo livro, que se chama A Vida Perfeita Não Existe. Mas aí eu vou divulgar bastante para vocês aqui no Instagram também. Legal. E a gente combinou de escrever um livro juntos também, né, Dayana? Um dia a gente É faz. verdade, a gente vai ter que fazer sim, viu? Tá na minha listinha. Eu tenho uma listinha de coisas que eu quero Tá na fazer. lista. Está lá, de verdade. Vou te mostrar a lista. Não, tá combinado. Assim que der, a gente faz. Vamos fazer Então, muito sim. obrigado, né, por ter aceito o convite. Parabéns pelo seu brilhante trabalho. Depois a gente volta a Imagina. conversar em outra oportunidade. Você vem falar do seu novo livro. Muito E queria agradecer obrigada. também todos que nos seguiram. Mais com a gente hoje. Que bom. Obrigada, gente. Um abraço, obrigada a todos. Doutor Marcelo, obrigada mais uma vez. Fica bem. Obrigado. Então, semana que vem a gente tem mais, sempre às quintas, às 19. Espero que vocês voltem, né, para que a gente possa continuar esse bate-papo com outros convidados. Uma ótima